A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje iniciando o nosso live de número 98, conquistando as promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Nós estamos buscando o caminho para a conquista das promessas de Deus através de um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Nós estamos exatamente buscando passo a passo. Na realidade, conquistar as promessas de Deus é exatamente conquistar a condicional para as promessas de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus, que na palavra de Deus, cada promessa tem a sua condicional. Amém? E a condicional é sempre a obediência. Então, nós estamos buscando passo a passo a como conquistar as promessas de Deus, ou seja, passo a passo a como a gente praticar a condicional de Deus para que a gente possa conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. Tá bom? Então, estamos fazendo um estudo totalmente baseado na palavra de Deus, certo? Quem não começou ainda, o nosso propósito, como é chamado, comecem. Tá bom? Comecem, não deixa mais para depois não, porque Deus tem feito maravilhas na vida daqueles que realmente têm entrado no propósito, tá? Como eu falo sempre, um vídeo que você assista, com certeza vai fazer diferença na sua vida, tá? Mas se você entrar no propósito, com certeza a diferença vai ser muito maior, porque nosso propósito é exatamente a vontade de Deus para nossas vidas, tá? É o propósito de Deus e não o nosso propósito, tá certo? Então, não tem como dar errado, não é verdade? A vontade de Deus para nossas vidas, o propósito dele para nossas vidas não tem como dar errado, não é isso? Gente, olha, é o seguinte, hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu tenho falado muito, tá? Eu tenho falado muito sobre essa questão de Alzheimer, sobre essa questão do autismo, do déficit de atenção, do déficit de aprendizado, da esquizofrenia, depressão, ansiedade e enfermidades do tipo, tá certo? Eu tenho falado muito disso e eu tenho visto biblicamente, através de testemunhos, inclusive dentro da minha própria família, que literalmente, gente, isso é um cárcere da mente, tá? É um cárcere da mente, ou seja, da alma. Né? Porque o cárcere da mente, ele é com certeza, o que é a nossa alma? Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Amém? Então, como é que o diabo ele coloca a pessoa no cárcere da mente? Através dos sentimentos feridos, das emoções conturbadas, na verdade, da vontade disfuncional, não é verdade? Então acaba gerando isso, o cárcere na mente ou o cárcere da alma, que é a mesma coisa, tá certo? Então nós estamos vendo isso e hoje, como eu falei com duas pessoas hoje que me procuraram com problema com filhos menores, gente, tá? É impressionante a quantidade de pré-adolescentes, adolescentes e crianças que estão vivendo este cárcere na alma. Tá? Óbvio, claro, eu falei aqui no último live com relação à criança, como eu falei, tem criança que já detecta o autismo muito pequena, né? De 2 anos, 3 anos, tem criança que detecta o autismo pequena, já. E tem crianças que batem a cabeça na parede, que se machucam, não é verdade? E que vivem perdidas como numa mente vazia, né? Você olha para a criança e parece que a criança está com uma mente vazia, perdida. Gente, tudo isso aí você pode me falar, mas pastora, como é que uma criança dessa está no cárcere da alma por falta de perdão? Veja bem, gente, no último live, porque no dia seguinte a cada vídeo nosso, a cada live, eu olho, eu escuto, eu ouço e vejo todos os meus vídeos para ver se tem algo que eu falei que eu devo fazer o conserto, tá? E teve sim, teve nesse último vídeo, teve algo que eu falei exatamente com relação às crianças, que eu falei com relação a isso mesmo, tá? Com relação mas pastora, como é que uma criança com 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela pode estar vivendo um cárcere da alma por conta de uma falta de perdão? Vamos lá, gente, a gente tem visto que
desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, tá? Que nós já começamos a encher nossa alma de lixo, através, quando a mãe pensa em abortar, quando a mãe tenta o aborto, quando o pai abandona, quando o pai quer o aborto. A criança já está recebendo tudo isso, tá? A criança já está recebendo lixo na alma. Claro, óbvio que fica no inconsciente da criança, não fica no consciente da criança, a não ser que o Espírito Santo de Deus revele, como tem feito para algumas pessoas na idade adulta, comigo, quando está fazendo esse propósito. Tá certo? Então, se não for o Espírito Santo de Deus para revelar, óbvio que nós não sabemos do que aconteceu lá atrás. Eu não estou falando em regressão, tá bom? Não é isso que eu estou falando e nem pratico isso e nem ensino ninguém a fazer isso, tá bom? Não tem nada a ver com regressão, tem a ver com revelação, tá? Não é regressão, é revelação do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, uma criança de 2, 3 anos de idade, 1 ano de idade, como uma pessoa aqui, a Carla, que é ovelha minha, ela falou que o neto dela, quando tinha 1 ano de idade, ele batia a cabeça na parede e ele auto se machucava, com 1 ano de idade, tá? Então, como é que isso acontece? Óbvio, claro, está no inconsciente da criança, a caixinha já estourou, a criança já nasceu praticamente com uma caixinha estourada. Ela sofreu tudo isso desde aqui, do ventre da mãe dela. E com a desobediência dos pais, tá? E com a desobediência dos pais, ou seja, rompimentos de princípios bíblicos, abriu-se uma brecha na vida dos pais, consequentemente na vida da criança. Por quê? Isso é bíblico. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós recebemos uma bênção para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. Quando nós desobedecemos à palavra de Deus, ou seja, rompemos princípios bíblicos, nós recebemos uma maldição para a nossa vida e para a vida da nossa descendência, nossos filhos, tá certo? Nossos netos, nossa descendência, tá? Então, quando aconteceu que a criança já nasceu, já foi gerada de uma forma disfuncional, com os pais disfuncionais, com brigas, com agressões, com tentativa de aborto, com rejeição, tá? Então, ele já nasceu com a caixinha dele cheia, tá? E outra, já abriu-se brecha no reino espiritual dos pais em rompimentos de princípios bíblicos para que o diabo, que a Bíblia diz que está ao derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para ele entrar. Tá bom? Então, daí ele já conseguiu. Então, quando eu digo que Deus me falou que o autismo, esquizofrenia e doenças do tipo, déficit de atenção e enfermidades do tipo, são... O diabo teve a legalidade de entrar por brecha na vida dos pais. Tá certo? Só que Deus me revelou isso para me revelar também que existe sim a cura disso. Existe sim, Deus pode sim libertar essas crianças, libertar esses adolescentes, esses jovens, pode sim, o Senhor me garantiu e eu jamais iria usar a internet, que é um local onde minha voz vai para todo lugar do mundo e esse vídeo vai ficar rodando, tá? Para dizer algo que Deus não me falou, tá bom? Deus me revelou, sim, que é isso e que ele pode, sim, através do arrependimento dos pais, tá? Arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvais. Através do arrependimento dos pais pode haver, sim, a liberação. Deus pode sim liberar. Por quê? Porque essas crianças estão com a mente dela encarcerada. O diabo que encarcerou a mente dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes e desses adultos, tá bom? Eu tô falando da criança, porque a criança supostamente não tem pecado, tá? Apesar de que nós nascemos do pecado,
certo? Todos nós já nascemos, fomos gerados no pecado, tá? Desde Adão e Eva, quando através do livre-arbítrio deles, eles dois e toda a descendência dele foram expulsos do paraíso. Nós, toda a humanidade, tá? Mas Deus enviou há 2000 anos atrás o único filho dele, amém? Para que pudesse religar nós, pecadores, a Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Jesus Cristo foi enviado por Deus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus 40 dias depois para entregar ao Pai o sangue da propiciação, o sangue da libertação, amém? Dos nossos pecados. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando com a nossa boca confessamos a Jesus como nosso Senhor e no nosso coração cremos que Ele é Filho de Deus e que Ele está ressurreto, sentado ao lado do Pai, preparando um lugar para a gente no céu. Amém? Então, através do nome dele, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos tornar santos. Tá bom? Nos tornar santos, ou seja, nos santificar. Nós estávamos mortos no pecado, tá? Então, para nos santificar, através de quê? Através do Espírito Santo de Deus, que quando nós confessamos e cremos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso corpo e é ele quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então é através do arrependimento que vai haver a restauração para que nós possamos servir a Deus. Deus diz: arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. Amém? Então não existe servir a Deus, amém? Se não houver restauração de Deus, e não existe restauração se não houver arrependimento, e não existe arrependimento se não houver assumir os nossos erros. Amém? Então nós estamos aprendendo a assumir os nossos erros, a parar de justificar os nossos erros. Ah, pastora, sabe o que é? Ah, lá atrás eu não conhecia Jesus ainda, eu fazia muita coisa de errada. Para de justificar teu erro. Jesus só quer saber se você crê que você errou ou não. Só isso que ele quer saber. Quando Jesus chegou lá naquela fonte de Betesda, onde tinha aquele paralítico que estava há 38 anos em cima de uma cama, paralítico. E Jesus chegou para ele e disse assim: olha, você quer ser curado? E ele disse: ah, Senhor, toda vez que o anjo desce, balança as águas, aí eu tento entrar, mas olha, as pessoas estão muito mais preocupadas em se lançar do que em me ajudar a entrar lá e tal. Deus não perguntou se aquele homem, o porquê que aquele homem estava lá. Deus não perguntou nada disso. Deus só perguntou: você quer ser curado? Foi isso que Deus perguntou. Então é isso que Deus pergunta a gente. É isso que Deus pergunta a mim e a você. Você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você quer a sua descendência curada? Você quer a sua descendência liberta? Você quer a certeza da salvação? É só isso que Deus quer saber. Então Deus não quer saber quem é que fez com a gente, quem é que nos traiu lá atrás, quem é que nos abusou lá atrás, por isso que hoje eu tenho uma vida disfuncional, quem é que falou tantas palavras de maldição para mim quando eu era criança, por isso que hoje eu tenho tantas atitudes disfuncionais. Deus não está querendo saber quem é o culpado das tuas frustrações. Deus não está querendo saber quem é o culpado das tuas derrotas. Deus está querendo saber se você quer ou não quer. É isso que Deus quer saber. Amém? Então, se você quer, então assuma teus erros. Para de justificar teus erros. Tá bom? Para de encontrar alguém que você lance a culpa dos teus erros. Tá bom? Ou situações. Então não importa se nós estávamos lá ainda no mundo, não importa, importa que a gente assuma que a gente fez errado. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente assuma que a gente fez errado. Amém? Não importa se a gente já conhecia Cristo, mas a gente caiu, a gente pecou, a gente rompeu princípios bíblicos, isso deu brecha na nossa vida, ou na vida da nossa família,
nossa descendência, para que a brecha fosse aberta para que o diabo, Satanás, que só está ao derredor, esperando uma brecha para que ele possa entrar, não importa se você já era cristão, se você já era pastor, se você já era líder, se Deus já te usava, não importa. Se você caiu e aquilo gerou brecha na tua vida para que o diabo entrasse, ou na tua vida, ou na vida da tua descendência, da tua família, não importa. Amém? Importa sim que a gente assuma nossos erros, para que nós possamos ter o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos receber de Deus o verdadeiro perdão. Porque Deus jamais vai te perdoar se Ele não vê no teu coração o arrependimento genuíno. Ele vai te perdoar de quê? Se você não admite que você está errado. Não é verdade? Então não tem do que Deus te perdoar. Se você não admite que você está errado, Deus vai te perdoar de quê? O Senhor vai te perdoar se Ele vê no teu coração verdadeiramente o arrependimento verdadeiro e o desejo de mudança. Amém? Aí Deus vai te levantar do chão, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus levanta o ser humano quando ele vê no coração da gente o verdadeiro arrependimento. Então Deus nos levanta. Amém? Então, arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvais. Então, muitas crianças, pastora, mas olha, veja bem, na época eu estava casada, ou então eu ainda continuo casada, ou casado, mas meu cônjuge, ele não quer saber de Jesus. Só eu. Então, se ela é filha ou filho dos dois, então tem que haver o arrependimento nos dois, e eu digo, a Bíblia diz não. A palavra de Deus diz que a tua santidade santificará a tua casa. Amém? A Bíblia diz que a tua santidade santificará a tua casa. A Bíblia diz que a tua santidade vai santificar o teu cônjuge, que ainda não conhece a Jesus e vive no pecado. A tua santidade diante dele. Não é a tua santidade diante do pastor, diante das pessoas. Não. É a tua santidade diante de Deus, que ele conhece o teu coração. Tá bom? Então a Bíblia diz que a tua santidade santificará a tua casa, o teu leito, se você ainda for casada com uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Então, o teu arrependimento pode sim virar e tirar os teus filhos do cárcere. O teu arrependimento pode sim te tirar do cárcere. Amém? O teu arrependimento, tá? Falando dos filhos, que são consequência de erros nossos, de crianças, tá? Nossos filhos crianças, que são consequência de erros nossos, é quando eu estou falando do arrependimento. Tudo bem, você pode ter um filho que já é adulto e que tem problema com esquizofrenia e que tem problema com autismo. Pode sim, claro que pode. Tá? Então, com certeza sim, é o teu arrependimento, tá bom? Porque esse adulto tem a mente encarcerada, tá certo? Então, é o que a medicina fala, né? Tem idade de 3 anos, tem idade de 10 anos, tem idade de 8 anos. É a mente encarcerada e que Deus pode retirar do cárcere esta pessoa, tá bom? Gente, olha, vamos entender uma coisa. Tá certo? Se você vive isso daí e quer entrar no propósito e quer fazer para que Deus possa mostrar a glória dele na tua casa, você entre no propósito entendendo uma coisa, tá bom? A tua vida é um carro onde Deus coloca a direção da tua vida, do teu carro, nas tuas mãos, tá? A direção é tua. Você, através do seu livre-arbítrio, é que escolhe ir para a direita, que é a obediência, ou ir para a esquerda, que é a desobediência. Você escolhe, tá bom? O carro é a tua vida e Deus coloca uma direção na tua mão. Agora, o acelerador, ele não coloca. O acelerador está com ele. O que é o acelerador? O acelerador é o tempo, tá bom? Supostamente, num carro, quando você acelera muito, chega mais rápido. Quando você acelera pouco, demora mais, não é verdade? Então, isso significa o tempo, tá bom? Que não é teu, é de Deus. Tá
tá bom? Não é teu, é de Deus. Deus a gente não procura entender, Deus a gente não procura questionar, tá? A questão, Senhor, mas vai demorar muito tempo? Ah, mas Senhor, mas está demorando muito. Ah, Senhor, Deus a gente não questiona e nem a gente procura entender aquilo que Ele não quer revelar. O que Ele quer revelar, Ele revela. Tá bom? A Bíblia diz claramente que o que Deus quer revelar na palavra dele está lá. O que Ele não quer revelar pertence a Ele. Amém? Então não pertence a nós. Mesma coisa com relação a você, com relação a se você resolve entrar no propósito para que você consiga a glória de Deus na tua vida, na vida da tua família, que é o propósito de Deus na tua vida. O propósito de Deus é a vontade dele. Deus pode, Deus quer. Amém? Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode escrever uma nova história para a tua vida. Deus pode. Amém? Agora, o propósito dele, você tem que caminhar em cima dele. Porque é a vontade dele. Que são o quê? Que são condicionais de Deus para que a gente possa conquistar as promessas dele. Tá bom? São as condicionais para que a gente possa conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. E essas condicionais é a obediência. Amém? A obediência. Essas são as condicionais. E essas condicionais, essa obediência, nós estamos recebendo na palavra dele, passo atrás de passo, através desse estudo que chama-se O Nosso Propósito. Tá bom? Vamos lá, gente. As enfermidades que eu já falei, tá bom? O que a gente vê na palavra? Deixa eu citar para vocês na palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus, esse cárcere na alma, esse cárcere que o diabo tem o direito legal, tá? Já citei Satanás está ao derredor, amém? Pronto, rugindo como um leão, pronto para entrar, abocanhar aquele que ele encontra brecha. Amém? Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Amém? Então, o que significa isso? Temor a Deus significa medo do pecado. Temor a Deus significa medo do pecado. Amém? Então, o homem que teme a Deus é que Deus coloca o anjo dele ao redor dessa pessoa para o proteger e o guardar. Tá bom? Então, você não tem que ter medo de obra de bruxaria. Eu vejo muito crente com medo disso. Ah, pastora, porque eu fui em tal lugar, cortei meu cabelo, alguém pegou meus cabelos e fez isso, isso e isso. Ah, pastora, porque meu vizinho lá, eu discuti com ele e ele é macumbeiro, então aí ele fez isso e isso contra mim, é por isso que minha vida tá assim, tá assado. Vamos entender uma coisa, gente. A Bíblia diz, no meu povo não vale encantamento. Encantamento é obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária e outros. É tudo isso daí, tá? E coisas parecidas, tá certo? E a Bíblia diz, no meu povo não vale encantamento. Mas ele diz o quê? Se não houver causa. O que é causa? Causa é brecha. Brecha é pecado, tá bom? Então, se houver brecha, então o anjo do Senhor não está ao redor e quem está ao derredor vai ter todo o direito legal de atingir, tá bom? Então você não tem que ter medo de Satanás. Você não tem que ter medo do macumbeiro, do bruxo, do satanista. Você não tem que ter medo do diabo, de Satanás. Você não tem que ter medo do homem. A palavra de Deus diz, por que você vai temer ao homem? O que ele possa vir a te fazer? Você tem que temer a Deus. Amém? Então, temor a Deus, medo do pecado. Então, o único medo que você tem que ter na tua vida, o único medo, é medo do pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado é a única coisa que faz abrir brecha na nossa vida para que o diabo, que é o leão, que ruge como um leão, possa ter o direito legal sobre nossas vidas. Mas, pastora, todos nós pecamos. Sim, claro. Mas eu tenho explicado sobre isso. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está falando do pecado não confessado. A Bíblia está falando daquele que cai e não se arrepende.
A Bíblia está falando da prática do pecado, tá? A prática do pecado é que dá brecha para que o diabo possa entrar na nossa vida e na vida da nossa descendência. Lembre-se que o pecado não confessado é rompimento de princípios bíblicos. E isso está lá na palavra que diz que quando a gente desobedece a palavra de Deus, a gente recebe uma maldição para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. Está exatamente aí. Tá bom? Então, o pecado voluntário é aquele pecado que você peca, mas nada a ver. Todo mundo não faz? Por que eu não posso fazer? Na minha igreja todo mundo faz. Meu pastor faz. Todo mundo faz. Tá? Então, é esse pecado, é como eu já falei aqui, que Deus me revelou, diferença do cristão para o crente. O crente, ele se acomoda no pecado, nessa zona de conforto. Tá? Exatamente o que eu acabei de falar, tá? Todo mundo não faz? Na minha igreja todo mundo faz isso. Todo crente não faz isso? Todo crente não usa isso? Não faz aquilo? Por que eu não posso fazer? Meu pastor mesmo não liga para isso. Entende? Então, nós temos que entender uma coisa. O crente, ele se acomoda ao pecado, tá? Ele sabe que é pecado, mas ele se acomoda a ele, porque saber nós sabemos, tá? Mas ele se acomoda a ele, por quê? Porque é bom para a carne. Quando a gente está andando na carne, a gente inventa qualquer coisa para justificar nossos erros, para que a gente possa continuar na carne. Não é verdade? A gente pega até a Bíblia, para pegar versos bíblicos, para poder satisfazer o desejo da nossa carne, como a bebida, o vinho. Né? Eu já falei aqui sobre isso. Né? Sobre o vinho, que quando Paulo exorta Timóteo a fazer isso. Eu já falei sobre isso, outra hora eu falo. De novo. Então, a gente quando quer, o crente que anda na carne, ele inventa qualquer coisa, tá certo? Até na Bíblia ele pega um verso para poder justificar o erro dele. O cristão não. A diferença do crente para o cristão é que o cristão, ele cai, mas ele se arrepende e ele quer sair do erro. Tá bom? Ele faz errado, quando ele sabe que ele está errado, ele se arrepende e ele quer sair do erro. Amém? Então, essa é a diferença entre o crente e o cristão. Então, nós temos que entender que o cristão, aquele que não vive na prática do pecado, tá? Não peca mais porque ele gosta de pecar para satisfazer a carne dele, mas ele peca porque somos carne e Deus sabe, não adianta você inventar. Eu vou pecar porque depois eu peço perdão e pronto, saí. Paulo fala sobre isso, tá? Não adianta querer vir com engano, gente, porque a Deus ninguém engana, tá bom? Nesse estudo nós temos buscado ser honestos conosco mesmo, tá bom? Nesse estudo a gente tem buscado ser honesto conosco mesmo. Nesse estudo a gente tem buscado julgar a gente mesmo para a gente ver aonde a gente está errando e aonde a gente precisa de mudança, tá bom? Então, reconhecer os nossos erros é o verdadeiro arrependimento. É o primeiro passo para o arrependimento. Eu reconheço que eu estou errado. Óbvio, claro, que eu já falei aqui que tem pessoas que reconhecem até que fizeram errado, mas não conseguem se arrepender. Não conseguem se arrepender, tá? E isso daí, o bloqueio disso é a falta de perdão. Tá bom? Quando você reconhece até que você está errado, você está dentro do propósito. Tem muita gente que está me ouvindo que passa por isso. Você está dentro do propósito. Você reconhece que você fez uma coisa errada, sim, mas você não consegue se arrepender. Por quê? Porque você está machucado com aquela pessoa. Tá bom? Então, isso significa que você está machucado. E atrás de uma pessoa que machuca, tem uma pessoa machucada. Atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Tá? Então, perdoar é você não ter mais a necessidade de ferir ninguém. Tá bom? Então, quando você perdoa verdadeiramente, você não sente mais necessidade de ferir as pessoas. Nós sentimos necessidade de ferir as pessoas quando a gente não perdoa. Tá bom? Então, reconhece teu erro. Você não consegue se arrepender, mas você reconhece, glória a Deus. Procura o arrependimento. Tá bom? Arrependimento a gente procura quando a gente não tem. Tá bom? Então, como é que eu procuro? Todos os dias eu oro, peço para minha vida, peço para a vida dos meus familiares, dos meus filhos, do meu esposo, de toda a minha família, eu peço a Deus o espírito de arrependimento. Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre nós. Eu peço por vocês que me ouvem nos vídeos, a cada vídeo que eu termino, quando eu oro e ministro exatamente o espírito de arrependimento sobre vocês, tá bom?
você pode fazer isso, eu tenho falado isso, tá? Nas suas orações, todos os dias, Senhor, derrama sobre minha vida o teu espírito de arrependimento, tá bom? Deus faz. Pode ter certeza que ele faz, tá bom? Então, se você não tem ainda o arrependimento, mas você reconhece e você quer mudança, mas você não consegue o arrependimento verdadeiro, peça a Deus. Tá bom? Senhor, derrama sobre minha vida o verdadeiro arrependimento. E pegue essa pessoa que você ainda está ferida com ela e ministre sobre a vida dela. Tá bom? Ministre, declare que você abre a sua boca e declare que você ama essa pessoa, declare que você perdoa essa pessoa, declare que essa pessoa é uma pessoa cheia da presença de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que essa pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus, declare o arrependimento sobre a vida dela, declare o conhecimento de Deus, declare só bênçãos espirituais, tá certo? Faça isso, tá bom? Porque daí você vai conseguir o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque vai sair a ferida daqui de dentro, vai sair o lixo daqui de dentro, tá bom? Você vai conseguir perdoar. Quando você conseguir perdoar, você vai ver que você não vai ter mais necessidade de ferir aquela pessoa. Tá bom? Por que que os casais se ferem tanto? Fala pra mim. Por que que os casais se ferem tanto? Por que que os casais, acontece alguma coisa, aí, tudo bem, me perdoa aí, tudo bem, perdoo, pronto, acabou, ninguém conversa sobre isso, ninguém busca arrependimento verdadeiro, só aquela coisa eu tenho que perdoar mesmo, né? Mas não perdoou nada da boca pra fora, ou então até pediu perdão por alguma coisa que fez de errado, mas não é o verdadeiro perdão, é o remorso. Tá? É só uma questão de desencargo de consciência, vai lá e faz e fica por isso mesmo. E o casal fica por isso mesmo. Ficando por isso mesmo, tá guardado todo o lixo aqui dentro. Aí daqui a um tempo, não importa quanto tempo, se um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas se o casal voltou a brigar de novo, aí vai abrir a boca e vai jogar todo aquele lixo sobre o cônjuge que estava guardado aqui dentro. Não é assim? Por quê? Porque é um prazer, não é nem consciente, tá? É um prazer inconsciente de ferir as pessoas. Então, no momento que você está ferido, então você vai abrir a tua boca e você vai lançar sobre a vida daquela pessoa algo que ela fez lá atrás, algo que ela fez no passado dela, tá bom? E você, por quê? Porque você ainda está ferido. Então, entre na prática do perdão, a prática do amor de Deus, o perdoar, nós temos visto que é a prática do amor de Deus em nós. Amém? Então, gente, a gente tem que aprender, tá bom? Que o rompimento de princípios bíblicos vai acarretar nesse desastre aí, tá bom? A gente tem falado nisso desde o primeiro vídeo, eu tenho falado sobre isso, tá bom? Então, e isso é fato, nós estamos vendo crianças que já vivem com a sua mente no cárcere, nós estamos vendo crianças que já foram atingidas pelo diabo, que precisam de libertação, nós estamos vendo crianças, isso é possessão, gente, e você tem que assumir, eu falei isso no último vídeo, tá? E eu repito, ou você assume que seu filho ou sua filha precisa de libertação, ou ela vai continuar no cárcere. Tá bom? Não é vergonha você assumir que o seu filho ou sua filha está possesso, sim, ela está tendo manifestações, tá bom? Desmaios, convulsões, tá? Pessoas que também daqui a pouco começam a gritar, começam a ser agressivos com as pessoas e começam a xingar e começam a se auto-machucar ou machucar as pessoas. Isso é possessão, gente, tá bom? Então, ou você assume que assume que ou você vai continuar no cárcere, ou vai permitir que o seu filho ou sua filha continue no cárcere, tá bom? Infelizmente, nós seres humanos, como eu falei aqui, o vídeo passado, a coisa mais difícil para nós seres humanos, a coisa mais difícil para gente, independente de raça, independente de cor, independente de religião, a coisa mais difícil para o ser humano é reconhecer o erro. Tá? Nós nunca queremos estar para baixo, nós nunca queremos estar por baixo, não é verdade? Nós humilhamos as pessoas. Aí depois, quando as pessoas nos humilham, a gente faz beicinho, por quê? Não vou atrás não, vou me humilhar. Na verdade, a gente passou a vida humilhando, a gente pode humilhar, não é verdade? Jesus foi humilhado por mim e por você. Tá bom? Nem por isso ele abriu a boca dele e ele questionou, ou ele chamou Deus e pediu usou os 100% Deus dele para poder revidar as pessoas que fizeram isso com ele.
tá bom? Então, Jesus deixou um exemplo para mim e para você, tá bom? A Bíblia diz claramente, Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados, tá bom? Esse negócio de a última palavra é que normalmente é assim, né? O ser humano, a carne é assim, né? Você está numa discussão com alguém, você tem que dar a última palavra, não é verdade? A última palavra tem que ser sua, principalmente com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua esposa. Principalmente com ele ou com ela. A última palavra tem que ser sempre sua, para poder você vencer. Não é assim? Infelizmente é assim. Para Deus não é assim. Tá bom? Para Deus não é assim. Para Deus Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados. Tá bom? Então nós estamos buscando um estilo de vida que agrada a Deus e não a gente. Então a gente tem que cortar, retirar do nosso estilo de vida coisas que agradam a nossa carne, coisas que estão alimentando a nossa carne. Nós temos que cortar essas coisas, amém? E começar a alimentar o nosso espírito com a obediência à palavra de Deus, amém? Com a obediência, a renúncia ao nosso eu, esmurrar a nossa carne a cada dia, tornar ela nossa serva, amém? Bom, gente, então é isso. Então a gente está sempre, né, principalmente entre casais, a gente está sempre querendo, né, pra gente, para o ser humano, a coisa mais difícil pra gente, é por isso que Jesus diz que quem não renunciar a tudo, não é digno de seguir a ele. É por isso que Jesus diz, aquele que não mata a sua carne, nega o seu eu todos os dias, pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim, né? Então Jesus está sempre nos exortando a matar a nossa carne, como Paulo, né, eu esmurro a minha carne, torno ela minha serva. Amém? Paulo ainda diz assim, para depois eu não conquistar muita gente para o céu e eu mesmo ser reprovado e ir para o inferno. Olha como isso é sério, tá? Olha como isso é sério, é muito sério, tá? Paulo está falando de salvação. Paulo está falando só das coisas aqui desse mundo, não. Paulo está falando de salvação também, tá certo? Então, o que nós temos que fazer é isso, nós temos que aprender isso, amém? Então, pode sim, nós podemos sim renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso eu, nos arrepender, reconhecer os nossos erros, tá? Reconhecer os nossos erros, tá bom? Tem muita criança, tá, gente? Gente, isso é muito sério, tá? Com relação à tentativa do aborto, tá bom? A rejeição no ventre ainda, de crianças hoje que já tem algum tipo de distúrbio na mente, tá? E que isso daí tá lá de trás, tá bom? Gente, isso é fato, isso é coisa para que os pais venham a buscar o arrependimento, tá? Porque Deus pode sim, tá bom? Deus pode sim. Isso aconteceu comigo, eu já contei meu testemunho aqui. Isso aconteceu comigo quando eu me converti, tá bom? Divorciada de um relacionamento completamente desestruturado, onde eu era desestrutura maior nesse relacionamento e gerei 3 filhos disfuncionais. O mais velho, com 17 anos, já era alcoólatra. Tá? Quando eu me converti aqui na América, me converti, não foi aceitar Jesus, me converti. Eu resolvi entender que esse mundo não dá mais para mim. Então eu resolvi entender que o meu caminhar, como Paulo diz, comecei a carreira para Cristo e corri sem vacilar. Então quando eu comecei verdadeiramente a carreira para Cristo, largando as coisas que ficaram para trás, fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás e caminhando para frente, isso daí é sempre, enquanto a gente carne estiver aqui. Tá bom? Então, até a gente chegar ao ponto de fazer como Paulo. Venci o bom combate, corri a boa carreira e não neguei a fé. Estou pronto para subir. Amém? Então, enquanto isso, a gente tem que estar negando a nossa carne e fazendo acerto. Tá? Então, no dia que eu verdadeiramente me arrependi, tá? Eu falei para Deus, eu digo, Senhor, se eu tivesse te conhecido há mais tempo, meus filhos não tinham crescido tão disfuncionais e desestruturados com uma mãe tão disfuncional como eu. Meus filhos tinham crescido de forma diferente. E Deus falou para mim naquela madrugada, querida, comigo nada é impossível, e para mim nunca é tarde. Então, naquela madrugada, eu chorei muito, eu verdadeiramente me arrependi de tudo que eu fiz com meus filhos, de tanta palavra de maldição que eu falei para os meus filhos. Eu era uma pessoa totalmente disfuncional. Tá? Então, de tanta palavra de maldição que eu falei para os meus filhos, eu era uma pessoa centrada em mim. Era eu e eu.
como é que se diz? Então meus filhos viram toda a minha disfunção e Deus, naquele momento, naquela madrugada, o Senhor começou a trabalhar no caráter dos meus filhos de uma forma tão impressionante, principalmente do meu mais velho, que já era alcoólatra aos 17 anos, e uma pessoa completamente desestruturada, assim como eu era e como eu gerei ele. Tá? Deus começou a trabalhar de uma forma tão tremenda na vida do meu filho que todo mundo da família notou a mudança e só eu sabia. Tá? Só eu sabia e todo mundo da família notou a mudança na vida dele. Hoje, para a glória de Deus, meus 3 filhos são homens e mulheres de Deus, tá? Estão na presença do Senhor, claro, buscando cada vez mais se aperfeiçoar, amém? Claro, de vez em quando a mãe tem que dar uns puxão de orelha, né? Mas estamos caminhando para frente, amém? Glória a Deus por isso. Então, gente, olha, eu vivi isso daí, tá bom? E isso é fato. Isso é reino espiritual. Isso é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Tá bom? Crer não é só dizer, eu creio. Deus diz assim, olha, como é que você diz que me ama? Como é que você diz que me ama se você odeia aquele que foi feito à minha imagem e semelhança? Não é verdade? Então, como é que você diz que me ama? Deus diz também, se você não obedece à minha palavra, tá? Então, Jesus diz claramente, lembra quando Jesus estava naquela casa, pregando lá, estava lotada a casa, já não cabia mais ninguém, já não podia mais para entrar ninguém. E a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Só que eles não vieram para fazer parte da reunião, não, gente. Eles vieram para pegar Jesus e levar para casa, porque eles diziam que Jesus estava ficando louco, tá? Maria e os irmãos de Jesus estavam achando que Jesus estava ficando louco. Então eles foram lá buscar Jesus para poder levar eles para casa. E Jesus estava lá dentro, então eles não podiam entrar. Então eles chamaram o discípulo e falaram, olha, você por favor pode chamar Jesus? Aí os discípulos chegaram lá com Jesus e falaram, Senhor, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí na porta te chamando. Jesus virou para o discípulo e falou assim, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e obedecem. São vocês. Olhou para aquelas pessoas que estavam sentadas ali, ouvindo Jesus e disse, minha mãe e os meus irmãos são as pessoas que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam, a obedecem. Amém? Então, aquele que obedece à palavra de Deus, esse faz parte da família de Cristo. Esse é como Deus diz, que foi retirado, aqueles que Deus escolheu, também predestinou para serem como Cristo, que é o cabeça, como parafraseando, tá, gente? Que eu não sei o versículo de cor. Para ser como Cristo, ou seja, como o irmãos de Cristo, tendo ele como primogênito, tendo ele como irmão mais velho. Na época, o irmão mais velho, ele tinha o mesmo poder de liderança do que o pai, tá? Na época, o irmão mais velho tinha o mesmo poder de liderança que o pai. Então, Deus diz assim, olha, aqueles que eu escolhi, também os predestinei a serem irmãos, tendo a Cristo como o primogênito, ou seja, o irmão mais velho, ou seja, uma mesma família, tá bom? Deixa eu explicar só isso daqui, porque você pode entender errado, tá bom? Aqueles que eu escolhi também predestinei, tá? Eu falo em muitos vídeos aqui sobre isso, sobre a escolha, os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus são aqueles que se escolhem. Deus te dá oportunidade. Tá? Deus te dá a oportunidade de ouvir a voz dele como você está ouvindo a minha, tá? Desculpa, como você está ouvindo a voz dele agora através da minha vida, porque você não está ouvindo a minha palavra, você está ouvindo a minha voz e não a minha palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus através da minha voz. Amém? Então você está ouvindo a palavra de Deus aqui, então Deus está te dando uma oportunidade para você fazer a escolha do que você quer. Tá bom? Se você quer continuar sendo crente ou se você quer passar a ser cristão. Aprender e andar como cristão. Tá certo? Então, na realidade, Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que, por Deus, a vontade de Deus era que todo homem chegasse ao conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus era que todo homem fosse salvo. Tá? Mas a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas espera aí, então Deus escolhe? Não.
você é que se escolhe, tá? A palavra dele está sendo lançada em toda a terra, tá bom? Então, mas você é quem escolhe, eu quero. Amém? Você pode ouvir a pastora Deise falar, você pode ouvir outro pregador pregar a palavra e dizer, opa, eu quero, que legal, gostei, é isso mesmo, eu quero Cristo, eu vou começar a andar na presença de Deus, eu vou fazer. Você pode dizer isso, mas você não fazer, tá? Então, é opção sua. E depois você simplesmente, pelas coisas do mundo, ou pela... Bíblia fala de uma parábola sobre isso. Por conta das coisas do mundo, ou por conta das dificuldades, você largar e voltar para o mundo. É uma opção tua. Tá? Então, os escolhidos de Deus são aqueles que se escolhem. E o predestinado que Deus diz, Deus não existe predestinação. Deus não predestina nós. Não existe predestinação. Você está predestinado a isso. Não existe isso. Tá? Você pode escrever a sua história. Amém? Na direção, com certeza, da palavra de Deus. Isso não é autoajuda, não. Tá bom? Nós nos autoajudamos, mas de acordo com a palavra de Deus. Tá? Com certeza, nós nos autoajudamos sim, porque nós temos que querer usar o nosso livre-arbítrio para querer. Mas nós nos autoajudamos a escolher, através do nosso livre-arbítrio, colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Tá bom? Essa é a autoajuda nossa. Tá bom? Então, a predestinação que Deus fala aí é a predestinação dos escolhidos. Tá? É a predestinação dos escolhidos. Deus já predestinou os escolhidos, sim. Os escolhidos, aqueles que vão para o céu, os escolhidos, aqueles que andam sob a graça de Deus, os escolhidos, aquela igreja perfeita. Tá? Então Deus já predestinou esses, sim. Esses foram predestinados a serem como irmãos de Cristo, tendo ele como filho primogênito, como cabeça, como irmão mais velho, ou seja, fazendo parte da família de Cristo, da família de Deus. Amém? Então, gente, olha, voltando para cá, eu separei essa passagem aqui para poder a gente ver o cárcere. Eu já falei de algumas passagens, né? Que a gente está dando legalidade para o diabo entrar na nossa vida e na vida da nossa descendência através das brechas, tá? E tô falando para você que Deus pode sim, tá certo? Através do arrependimento, do reconhecimento do erro e do arrependimento, Deus pode sim tirar você, a sua família, não importa como está a tua família, a tua casa ou você, não importa, Deus pode sim romper com este cárcere. Amém? E veja lá, é promessa de Deus na minha vida para iniciar esse estudo. Eu já falei isso para vocês, eu falo sempre isso para vocês, tá bom? E vou falar de novo. No dia 8, tá aqui, olha. No dia 8 de janeiro de 2018. 8 de janeiro de 2018 foi o primeiro live que nós fizemos, tá bom? E existe uma promessa de Deus na minha vida para iniciar esse estudo. E foi através de Isaías 45:2 que o Senhor me garantiu que Ele iria na minha frente. Eu já falei para vocês, foi no dia que eu fiz um vídeo, foi no dia que eu disse a Deus, Senhor, se o Senhor não estiver diante de mim, não me deixe iniciar esse propósito, porque isso é muita responsabilidade. A minha voz está indo para o mundo todo. É muita responsabilidade. E tá aí, olha, vai ficar por aí e vai ficar rodando aí. Então é muita responsabilidade. E eu disse a Deus, se o Senhor não for diante de mim, não me deixa sair do lugar. E Deus me respondeu na mesma hora com esse texto de Isaías 45:2 que diz assim, eu irei adiante de ti. Eu disse a Deus, eu pedi para Deus que Ele não me deixasse sair do lugar. E Deus disse exatamente isso para mim. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Ou seja, Deus muda, transforma vidas. Deus transforma a tua vida. Amém? Então não tem o que Deus não possa fazer. Não existe o que Deus não possa fazer. Tá? Endireitarei caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze. Olha o impossível, olha o cárcere, gente.
Olha o cárcere aí. Olha o que você pode tomar como cárcere. O impossível. Amém? E quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Rompendo cadeias do inferno, rompendo cárceres na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. Não importa, não importa. Então, Deus garantiu para mim que iria diante de mim. O que significa isso hoje? Significa que aquele que está dentro do propósito, aquele que está entrando no propósito e que está crendo que Deus pode fazer, Deus está indo diante de você. Amém? Porque Deus está indo diante desse propósito. Deus está indo diante desse estudo. Então, se você está fazendo o propósito, se você acredita e se você resolveu mudar a tua história, amém? Se você resolveu mudar a tua história, permitir que Deus mude a tua história, se você resolveu reconhecer teu erro, começar a te julgar, entender que você não é um coitadinho não, tá certo? Entender que você não é um derrotado não. Você pode estar fraco, você pode estar desanimado, mas derrotado você não é não, tá? Entender que Deus tem um propósito para tua vida. E o propósito de Deus é as promessas dele para tua vida. Se você resolveu entender isso, e se você resolveu começar a segurar nas nossas mãos, na mão de Deus e nesse grupo, e continuar, Deus vai cumprir os propósitos dele na tua vida. Ele está indo diante de você. Ele está indo diante de você. É promessa dele, não é promessa da pastora Deise, não. Tá bom? É promessa dele, não é promessa da pastora Deise, não. Eu não tenho nada para dar para você. Nada. Se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu não tenho nada para dar para você. Tá bom? Então, a graça de Deus está sobre esse estudo. A graça de Deus está sobre a minha vida. Existe um chamado na minha vida. Existe uma promessa na minha vida. Através desse estudo que iniciou no dia 8 de janeiro de 2018. Tá bom? Existe uma promessa para aqueles que realmente creem e que resolveram sair da zona de conforto, se levantar e começar a tomar atitude, porque eu já expliquei isso, eu não canso de dizer. Existe a promessa e existe a conquista, mas entre a promessa e a conquista existe um espaço que chama-se atitude. Amém? E essa atitude nós estamos aprendendo dentro desses 98 vídeos que está formando hoje, que chama-se o nosso propósito, que é a conquistando as promessas de Deus para nossas vidas. Buscando um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Então, gente, tem uma parábola, tá? É uma parábola, tá certo? Que Jesus, ele conta exatamente, que fala desse aprisionamento, tá? Existe uma parábola que fala desse aprisionamento, que são brechas. A Bíblia fala claramente através dessa parábola, que são brechas que nós abrimos no reino espiritual, que dá legalidade para o diabo entrar na nossa vida. E o próprio texto, ele nos diz como sair desse cárcere. O próprio texto nos fala como sair desse cárcere, tá bom? Mas o texto fala como sair, tá bom? Mas o texto em si, ele não ensina como sair. Mas nós estamos buscando, dentro da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, passo atrás de passo, como sair deste cárcere. Amém? Não, mais uma vez eu te digo, não importa o cárcere que você está. Não importa o cárcere que está teu filho, teu neto, teu marido, teu pai, tua mãe. Não importa o cárcere que eles estão. Não importa. Deus pode todas as coisas. Amém? Gente, olha, eu não quero tomar muito tempo, não quero falar muito nisso, pelo menos agora não, mas vocês estão sabendo que eu já falei aqui que a minha mãe foi acometida com Alzheimer e ela estava assim de uma forma muito grave, muito séria, e eu entendi que existia um propósito de Deus. No dia que meu irmão passou um vídeo da minha mãe se batendo, puxando os cabelos, gritando, falando palavrões, machucando as pessoas. Minha mãe passava horas, horas e horas gritando, e nesse quadro, e eu falei para Deus: Senhor, eu não aceito isso.
Eu não aceito, ela é minha mãe. Eu não aceito porque eu sei que o Senhor pode tirar minha mãe desse cárcere. Eu não aceito. E a partir desse momento Deus começou a me dar direção. Foi quando ele começou a falar comigo dentro do próprio estudo. Pessoas entrando em contato comigo e me falando alguns testemunhos, Deus permitindo pessoas me procurarem com o mesmo tipo de problema, tá? Então foi quando eu comecei, resumindo, foi quando eu pedi para o meu irmão, que ela está vivendo com o meu irmão, pedi para o meu irmão começar a colocar os meus vídeos para ela assistir. Tá? Começar a colocar os meus vídeos para ela assistir. E meu irmão começou a colocar os meus vídeos para ela assistir. E a princípio, claro, que o diabo, através da boca dela, xingava, mandava tirar essa louca daí da televisão e tal, aquelas coisas todas. Depois ele mudou de estratégia. Vai, Deise, sai daí, vai dormir, Deise, me deixa dormir, cala a boca. Deise. Vou desligar a televisão, viu, Deise? E eu, deixa ligada, porque isso é o diabo ainda, e deixa ligada, porque eu conheço que é o diabo, deixa aí. E ele começou a deixar. E hoje meu irmão, na realidade, meu irmão disse que praticamente passa o dia e a noite meus vídeos no quarto da minha mãe na televisão ligado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, dentro de 2 semanas, óbvio, claro, que existe um processo, tá? Existe um processo, passo atrás de passo, tá bom? Minha mãe tá com 80 e... que meus irmãos não assistam esse vídeo, porque senão vão zombar de mim, porque eu vou dizer 85, mas eu não sei se é realmente 85. Eu acho que ela vai fazer 85, mas é por aí, tá certo? Então, minha mãe tá com essa idade e... foi a vida inteira carregando lixo. Foi a vida inteira guardando mágoa. Foi a vida inteira. Foi gerada e cresceu numa família desestruturada. Foi a vida inteira. Tá bom? Então é como eu falo para vocês. Deus coloca a direção na nossa mão. Mas o acelerador não. O acelerador tá com ele. Então é o tempo dele, é do jeito dele. A gente só precisa obedecer. Amém? E não desistir. Tá? Então meu irmão tá colocando e dentro de 2 semanas... minha mãe praticamente não tem mais possessão. Praticamente, minha mãe não tem mais manifestação. Não existe mais manifestação na minha mãe. Minha mãe já passa o dia tranquilo, minha mãe não comia, o diabo não deixava minha mãe comer. Teve um dia, você quer ver quando foi que me chocou, que realmente doeu aquilo para mim, e eu cheguei diante de Deus, eu fui falar com o Senhor. Foi quando a minha mãe, um momento que eu estava orando com ela, porque ela só se acalmava quando eu ligava para ela, e ordenava que saísse, fazia libertação e começava a ministrar sobre a vida dela, tá? E lia a Bíblia, tá? Então era quando ela se acalmava. Num desses momentos, aquilo me chocou, realmente me chocou. Foi quando a minha mãe virou para mim e falou assim: minha filha, eu já não estou mais suportando. Eu estou enlouquecendo. A minha mente está enlouquecendo. E eu já não estou mais suportando. Me ajuda. Então, naquele momento, foi quando eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aceito a minha mãe dessa forma. Eu não aceito porque eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Então, tudo bem, existe ainda, claro que existe. Minha mãe falou de novo para mim essa semana, liguei para ela e para orar com ela, e de novo ela falou para mim: minha filha, olha para aí, minha filha, minha mente está me enlouquecendo. Olha, minha mente está me enlouquecendo. Minha mãe passou até 70 horas sem dormir. Então, meu irmão ligou para mim, liga para orar com a minha mãe, e eu comecei a orar, lendo a Bíblia, ministrando sobre a vida da minha mãe, ministrando e tal. Quando eu terminei, eu tenho certeza absoluta que ela dormiu. Eu não falei com meu irmão, mas eu tenho certeza absoluta. Meu irmão aumentando a quantidade do remédio dela e ela não conseguia dormir. O diabo não deixava ela dormir. E ela falou para mim: minha filha, minha mente está me enlouquecendo. Então, assim, são provas que são demônios. Tá? Eu dizendo para minha mãe, tudo bem, vamos orar agora, porque esse diabo vai sair. Essa legião vai sair da sua mente, minha mãe. E eu comecei, dentro de um processo que Deus colocou no meu coração ontem, que um dia eu vou escrever um livro com relação a isso. E eu vou colocar o testemunho da minha mãe, e eu vou colocar o testemunho de muitas mais outras pessoas que dentro desse estudo vai receber a libertação. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, tá? Então, o que eu quero falar para vocês, que dentro do processo que minha mãe tá,
Ela não houve, de 2 semanas, não houve mais manifestação. Ela passa o dia tranquilo, faz todas as refeições que ela não fazia, tá? Faz todas as refeições, come direito, e de noite ela às vezes não consegue dormir direito, tá? Dorme pouco, mas ela não tem mais manifestação. Aquela coisa de ficar gritando o tempo todo, não deixava ninguém na casa dormir. A família do meu irmão já estava toda estressada, já estava toda com as emoções e tudo balançado, porque ninguém conseguia dormir direito, ninguém conseguia ir trabalhar direito, ir para a escola direito, então estava todo aquele tormento. Minha mãe tem deixado todo o pessoal dormir, tá? Então, assim, e meu irmão disse, olha, uma vez só que ela gritou, mas eu não ouvi, quem ouviu foi a minha esposa, que foi atender ela, mas eu não ouvi, aí ele falou até pra mim assim, foi tão rápido pra você ver, eu não ouvi. Meu irmão tem um sono super leve, e depois da minha mãe, com esse problema com a minha mãe, então é que ele tem mesmo um sono super leve. E ele disse, eu não ouvi, foi rápido. Então, assim, nós estamos vendo o trabalhar de Deus, tá? Nós estamos vendo o trabalhar de Deus. Mas, a princípio, foi difícil. Foi difícil. Quanto mais botava, mais ela gritava, mais a coisa manifestava. Mas eu dizia pro meu irmão, permanece, deixa aí, deixa aí. E meu irmão disse, olha, praticamente, o dia e a noite, os teus vídeos estão lá na televisão da minha mãe, no quarto da minha mãe, tá bom? Então, gente, olha, é muito sério, tá? Pode sim. Nós podemos sim. Eu ministrando o espírito de arrependimento sobre a vida da minha mãe, já comecei a ver o arrependimento, tá? Já comecei a ver tremendamente o arrependimento na vida da minha mãe, tá? Depois eu conto isso com mais detalhes, tá bom? Mas olha, fico emocionada porque Deus é maravilhoso. Deus é fiel, Deus é justo, tá? Deus, ele quando promete, ele cumpre, tá? Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para esquecer do que ele prometeu. Deus, ele quando ele te promete algo do reino espiritual, já existe essa promessa, amém? Só que nós temos que tomar atitude para conquistar a promessa, para que ele possa trazer do reino espiritual e materializar no reino físico e te entregar. Tá bom? Mas isso depende de você, porque ele quer. A Bíblia diz que Deus tem pressa em nos abençoar. A Bíblia diz que Deus se agrada em nos abençoar. Sabe por quê? Porque é tudo para a glória do nome dele. Então ele quer te libertar, ele quer te curar, ele quer curar o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta. Ele quer curar o teu marido, a tua mãe, o teu pai, a tua esposa, não importa quem. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer transformar, porque é tudo para a glória do nome dele. É para a glória do nome dele. É por isso que eu digo a vocês e cobro tanto de vocês. Eu sei o que Deus tem feito tremendas coisas na vida de muitos de vocês, mas poucos são os testemunhos que eu recebo, gente. Poucos são os testemunhos para glorificar o nome de Deus. É impressionante, mas é. E Deus diz que tudo que ele faz é para a glória do nome dele. Então, coloca aí teu testemunho, tá bom? Coloca teu testemunho de mudança, de transformação, o que Deus está fazendo na tua vida, paz que ele tem colocado no teu coração, as enfermidades que ele já tem curado na tua família, coloca. É para a glória do nome dele. Coloca, que Deus gosta. A Bíblia diz que Deus se agrada de um coração grato. Um coração grato é aquele que reconhece. Um coração grato é aquele que honra quem tem honra. Amém? Um coração grato é aquele que adora a Deus e louva a Deus pelos feitos dele. Isso é um coração grato. Amém? Então faça, então entre, então coloque aí, vá na minha página, mande para mim, pastor, eu tenho um testemunho que eu posso botar na tua página, mande para minha página, eu vou chequear e vou liberar, tá bom? Faça, porque Deus se agrada, amém? Deus se agrada, amém? Então, a parábola que eu tenho, não vou começar agora não, porque eu não quero deixar pela metade, tá bom? Então a gente encerra no próximo live e vamos orar então para poder a gente encerrar. Se você tem alguma enfermidade ou você quer representar alguém, coloca a mão na enfermidade. Se você tem algum problema de transtorno mental, amém? Algum transtorno na mente, como pânico, medo, insônia, depressão, ansiedade, ouvindo vozes, né? Coloca a mão na tua cabeça ou mesmo o autismo, né, a síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, esquizofrenia, Alzheimer, tontura ou coisas do tipo.
Coloca a mão na tua cabeça, ou então se você quer representar alguém, tá bom? Se você precisa de uma libertação, ou se você tem alguém que precisa de uma libertação e você está representando, libertação de droga, de álcool, de prostituição, de cigarro, de jogo, de adultério, de pornografia, coloca a mão no teu coração, tá bom? E vamos orar entregando a Deus nas mãos dele o nosso impossível, não é verdade? Pedindo a Deus pelas nossas vidas. Se você pode fechar teus olhos, fecha teus olhos, tá bom? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lançada no dia de hoje nos nossos corações. Eu coloco o teu povo, Senhor, que me ouve nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te dou graças por esses momentos na tua presença. Eu te dou graças, Senhor amado, porque tu és Deus Emanuel, tu és Deus presente, tu és Deus de provisão, de providência. Nada tem nos faltado, Pai. Tu és Deus que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que salva. Deus amado, e tu tens feito maravilhas na vida daquele, Deus amado, que tem entrado no propósito, na vida daquele que tem reconhecido os seus erros, na vida daquele que tem buscado, Deus amado, arrependimento, que tem buscado mudança de vida, que tem buscado um novo estilo de vida, que tem buscado conquistar os caminhos, Deus amado, para conquistar as tuas promessas, Deus. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque a tua palavra, as tuas promessas é para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. Eu te dou graças, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo o mal na vida daquele que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra do inferno, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, toda obra maligna contra a vida dessa pessoa que me ouve agora. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda opressão maligna sobre a vida dessa pessoa. Eu repreendo agora toda enfermidade que o médico diz que não sabe o que é, opressão maligna. E eu ordeno agora no estômago, na perna, nas pernas, nas costas, nos ossos, vai saindo agora, tontura, vai saindo agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Deus amado, eu te peço, Deus amado, vai tocando a perna, Deus amado, dessa criança de 4 anos de idade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai tocando, Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, é a dor na perna da Belinha, Senhor, que tem 4 anos, Deus amado, que ela está com essa dor na perna, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a dor na perna da Belinha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Que não seja a mão dela, Pai, mas que seja a tua mão, Senhor. Vai tocando agora na perna esquerda da Belinha, Senhor. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Pai. Eu quero ela curada agora, Pai, é para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero ela curada agora, para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo. Acende, Deus, vai acendendo, Pai, em nome de Jesus. Vai acendendo, vai liberando unção de cura, Pai, na vida da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo agora todo espírito, Deus amado, de pânico, de medo, todo espírito de insônia, de depressão, de ansiedade, eu repreendo agora da vida dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, vai queimando toda ansiedade, toda insônia, toda depressão, ansiedade, vai queimando agora, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, todo espírito de autismo, Senhor, síndrome de Down, deficiência de atenção, Senhor, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, deficiência de aprendizado, esquizofrenia, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Alzheimer, Senhor, tontura, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito imundo na mente, todo transtorno na mente dessa pessoa que me ouve agora, dessa pessoa que está representando alguém agora, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus amado, eu te peço, Pai, pelas causas na justiça, Senhor, teu povo, Deus amado, que tem causa na justiça. Meu Deus, tu és Deus, Deus amado, que é o Senhor quem bate o martelo. Deus amado, tu és o justo juiz.
Tu és o nosso advogado que não perde uma causa, Pai. Deus amado, toma nas tuas mãos a causa dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Justiça criminal, justiça trabalhista, justiça do INSS, meu Pai, nessa causa do INSS da Nara, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Justiça na vara de família, Senhor amado, de imigração, Senhor amado. Não importa a justiça, Senhor amado, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Deus amado, vai liberando, Senhor, essa causa em nome de Jesus Cristo. Vai rompendo agora com toda corrente do inferno, Senhor amado, que prende, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que prende essa causa da justiça que não sai, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Uma outra pessoa também, Deus amado, que me pediu, não sei quem é, mas o Senhor sabe, que a causa na justiça dela do INSS está há anos, Senhor. A aposentadoria dela, Deus, libera, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te rogo, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai amado, as portas, porque a tua palavra me diz que o Senhor abre porta e ninguém fecha, o Senhor fecha a porta e ninguém abre. Fecha a porta de engano na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Fecha a porta de mentira na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre portas tuas, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, tu é Deus que abre porta e ninguém fecha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus amado, estar abrindo portas, Pai, porta de trabalho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, portas na vida financeira, Senhor, em nome de Jesus, na vida espiritual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, portas, Deus amado, de casa própria, de carro, Senhor amado, porta, Deus amado, do casamento, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, o presbítero Davi precisa de uma resposta, Deus, Pai amado, tu é Deus de resposta, Senhor, Deus amado, eu quero que o Senhor fale com ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ele vai buscar na tua palavra, ele vai buscar no Senhor. Eu te peço agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor se revele, eu te peço, Deus, eu quero nada, eu te peço que o Senhor se revele ao presbítero, Deus, em visões, em sonhos, Pai amado, mas fala com ele muito nítido, Deus, mas mostra a ele que é o Senhor falando com ele, meu Deus, para que ele não tenha dúvida nenhuma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor é Deus e que o Senhor manifesta o teu poder na vida daqueles que creem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço ainda pela vida sentimental do teu povo, Pai. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, toda maldição na vida sentimental do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo o mal, toda maldição, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, Pai amado, libera, abre porta de casamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Pai, libera um varão para essa varoa que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, libera, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus amado, que o Senhor possa mostrar, Deus amado, que o Senhor é Deus, que é o Senhor que está fazendo, meu Pai. Retira todo espírito de engano, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e mostra a tua glória, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço, Deus amado, pelos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno nos casamentos, Senhor, nos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda obra maligna, Senhor, para destruir casamento, toda obra maligna para destruir relacionamento, eu rompo agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e na vida dessa pessoa que está sendo representado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, toma nas tuas mãos, Pai, essa causa da justiça da Enale e do Dásio, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, o Senhor pode, o Senhor que vai resolver da melhor forma possível, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa, Deus amado, que o Senhor possa derramar do teu espírito de arrependimento sobre os casais. Teu espírito de arrependimento sobre as famílias, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, Senhor, em nome de Jesus. Volta o coração dos maridos para o coração das esposas. Volta o coração das esposas para o coração dos maridos. Deus amado, que o Senhor possa, Deus amado, que os casais possam ter mais tolerância, Senhor, em nome de Jesus. Que os casais possam exercer a sua compaixão, meu Pai. Que possa haver perdão, Senhor, mutualmente, meu Pai, em nome de Jesus. Que possa haver arrependimento entre os casais, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja restauração nos relacionamentos, meu Deus. Pai amado, volta o coração dos pais para o coração dos filhos, volta o coração dos filhos para o coração dos pais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado,
Tu és Deus de restauração, meu Pai. Deus amado, a tua palavra me diz que família para o Senhor é sagrada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, restaura, Senhor. Derrama do teu espírito de arrependimento sobre esse varão que já saiu de casa, sobre essa varoa que já saiu de casa, Pai, sobre esse casal que já está divorciado, Senhor, mas que houve arrependimento da parte dele ou da parte dela, Senhor, e que eles estão lutando, Senhor amado, pela restauração, mas agora lutando da forma correta, lutando, Deus amado, agora dentro do propósito, Senhor. Deus, tu é Deus que nada, absolutamente nada é impossível. A tua palavra me diz que assim como ribeiros de água é o coração dos homens nas tuas mãos e tu move para onde tu quiser, meu Pai. Deus, tu pode restaurar esse casamento. Deus, tu pode restaurar essa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito de droga, todo espírito imundo na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na vida da nossa família, na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, na vida dessa pessoa que está sendo representada nesse momento. Eu repreendo todo espírito de droga, repreendo todo espírito de álcool em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de cigarro, de pornografia. Eu repreendo todo espírito de adultério, de violência doméstica. Eu repreendo todo espírito de jogo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de mentira em nome de Jesus Cristo e de engano nas famílias em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai amado, vai limpando o sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo, Pai, eu sei que o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Adentra, Senhor, com provisão e providência, Pai, nos lares, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Nos lares que tem pessoas que estão com problema na droga, que tem pessoas que estão com problema no álcool, pessoas que estão com problema de adultério, pessoas que estão com problema de violência doméstica, de abuso sexual, de abuso emocional, Senhor, de abuso físico, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Adentra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o teu espírito de arrependimento esteja sobre cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu ainda te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela saúde física do teu povo, Pai, que não seja a mão dessa pessoa, Senhor, nesse momento que me ouve, Pai, mas que seja a tua mão sobre a vida dele ou dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, vai tocando o sangue dessa pessoa agora, Pai, vai retirando todo HIV, diabetes, Pai, vai retirando todo o colesterol alto, toda a pressão alta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando toda enfermidade no sangue dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Vai queimando, Deus amado, todo câncer no sangue dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tocando o estômago dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer no estômago dessa pessoa, todo pólipo, toda enfermidade no estômago dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor amado, vai limpando a pele dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Deus amado, vai limpando, vai tirando, Pai amado, toda ferida, toda coceira, meu Deus, não importa qual enfermidade, Senhor amado, todo câncer na pele, Deus, vai limpando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus amado, todo espírito imundo nos ossos dessa pessoa, meu Pai. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo problema nos ossos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando a bexiga dessa pessoa, meu Pai. Vai limpando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai restaurando, Pai, a saúde dessa bexiga, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando todo câncer no reto, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Todo câncer na próstata, Senhor. Todo câncer, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai queimando, Senhor. Vai queimando todo câncer, Senhor. Nos seios, Deus amado, no útero, nos ovários, Pai, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, todo problema nos pulmões, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai queimando, Senhor, vai tocando nos pulmões dessa pessoa, meu Deus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a água na pleura, todos os problemas nos pulmões dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa com que eu orei hoje, com ela, Pai amado, problema de câncer no pulmão, eu repreendo agora, todo câncer no pulmão dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai tocando o fígado dessa pessoa, Pai, os rins, a vesícula, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda pedra, Senhor, nos rins, na vesícula, vai queimando, Deus, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando a coluna dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai tirando, Pai amado, todo desvio, Senhor, vai tirando toda
todo problema, toda dor, Senhor, toda infecção, toda inflamação, meu Pai, vai tirando da coluna dessa pessoa, vai tocando, Deus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando o intestino delgado, o intestino grosso dessa pessoa, Pai, que todo câncer, que toda enfermidade no intestino dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, problema no coração, Senhor, vai desentupindo toda artéria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, coração inchado, que o Senhor possa estar trazendo para o normal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, vai tocando o coração dessa pessoa, meu Pai, vai tocando o pâncreas dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando o pâncreas, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando, Deus amado, todo o pólipo, todo o mioma no útero, Senhor, nos ovários dessa pessoa que me ouve nesse momento, meu Pai, no seio, Senhor, vai tirando todo o pólipo, todo o mioma, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai queimando, Senhor, todo o pólipo, Deus, em nome de Jesus Cristo, no útero, nos ovários, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de alergia, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, vai saindo, vai batendo em retirada agora, todo espírito de alergia na vida da Irani, eu ordeno agora, bate em retirada, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai amado, que essa pessoa que está com alergia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo espírito de alergia, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Deus amado, vai tocando o Enzo agora, Deus amado, que está doente há 5 dias, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai amado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade no corpo do Enzo, e eu ordeno agora, em nome de Jesus, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando toda obra maligna, Senhor, sobre a vida do Enzo, Senhor, toda opressão maligna sobre a vida dessa criança, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai amado, nos olhos dessa pessoa, nos ouvidos, todo espírito de cegueira, de surdez, nos olhos, nos ouvidos dessa pessoa, eu ordeno agora, vai batendo em retirada, vai saindo em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, no joelho, água no joelho, Deus amado, vai tirando agora, Senhor, vai tocando, Pai, vai tocando nas juntas dessa pessoa, Senhor amado, vai tirando toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus amado, todo problema na garganta, Senhor, de asma, Deus, em nome de Jesus Cristo, enfermidade nos pés, nas mãos, Deus amado, alergia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, amém e amém. Olha, bota a mão na tua cabeça agora, tá bom? Pai Santo, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, mas que seja as tuas mãos, Senhor. Deus amado, vai rompendo com toda a cadeia do inferno no entendimento dessa pessoa, Pai, que me ouve nesse momento. Pai amado, vai enchendo essa pessoa com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai enchendo essa pessoa com o teu entendimento, Deus amado, com a tua alegria, a tua paz, o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai retirando, Deus amado, toda incredulidade, todo o desânimo, Senhor. Vai retirando toda a mágoa, todo o ódio, Senhor, amado, toda tristeza, vai retirando, Pai amado, em nome de Jesus eu te rogo, Senhor, enche, Pai, essa pessoa com a tua presença, Espírito Santo de Deus, enche essa pessoa com a tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se existe alguém que quer fazer concerto com o Senhor, esse é o momento. Ora, pede a Deus perdão porque você passou tanto tempo fora da presença de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui de novo, Pai, me dá a tua direção, porque eu quero andar nos teus propósitos. Se você que nunca abriu a tua boca e nunca confessou, nunca convidou o Senhor Jesus Cristo a entrar na tua vida, esse é o momento. Abre a tua boca e repete comigo, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu único Senhor. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Gente, vamos dar a benção, receber a benção apostólica, amém? Se você não entrou no propósito ainda, entra hoje, tá bom? Entra hoje, é tempo ainda, tá certo? A leitura da Bíblia faz parte do nosso propósito, tá bom? Ler a Bíblia com compromisso, é ler a Bíblia todos os dias em sequência. Se você não começou ainda, começa de Mateus. Tem pessoas que já viraram a Bíblia com 6 meses, gente. Tem pessoas que viraram a Bíblia agora com 8 meses. Que tremendo, tremendo. E não é só isso não, as pessoas dizendo, pastor, olha, eu nunca li a Bíblia com tanto entendimento como eu estou lendo agora. Glória a Deus, amém? Então, se você não começou ainda, começa hoje, tá? Mateus, vai lendo, marca onde você parou, amanhã você começa, todos os dias, tá bom? 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano. Amém de Deus, a gente não tira folga. Amém?
A Bíblia é o nosso alimento espiritual, tá bom? É aquilo que nos fortalece. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Não basta ouvir a palavra. Jesus diz, não seja somente ouvinte da minha palavra, mas seja praticante da minha palavra. Amém? Então é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então vamos receber a bênção apostólica. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, seja com a vida da tua família, seja com a vida de todas as famílias das igrejas do Senhor Jesus Cristo, dos pastores, sobre nossa nação, sobre a nação América, sobre todas as nações, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo, absolutamente tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor concordará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vencedor. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, gente, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Beijo no teu coração e até a próxima. Tchau.